Boa noite. Estamos aqui para mais um encontro com a nossa querida Beth Holstein para falar sobre crenças limitantes, crenças profundas, e o quanto isso nos afeta, né? A gente recebe muitos parceiros, né, como a gente chama no Psyche, e perguntam sobre essa diferença. Então eu sugeri à Beth que a gente falasse sobre esse tema, que é um tema que eu acho que pode esclarecer muito para vocês. Então, para quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Daniele e facilitadora de Psyche desde 2018, a organizadora aqui do Psyche atualmente no Brasil e que trago a Beth para dar as formações aqui no Brasil. Espera aí que eu estou esperando ela entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Deixa eu ver se ela já está aqui, que aí eu vou convidá-la. Não, ainda não chegou. Muito bem. Então, a ideia, gente, era trazer para vocês esse tema, né? Porque muitas vezes a gente não percebe o quanto um comportamento que a gente tem por base, às vezes pode ser uma crença superficial, às vezes pode ser uma crença profunda. E que a gente normalmente sente as nossas crenças nos nossos comportamentos ou nas nossas autossabotagens, né? Então, isso é um tema que eu acho que vai trazer bastante clareza para vocês. Deixa eu ver se ela já está aqui. Beth, não. Deixa eu avisar ela aqui. Ainda não. E aí foi essa a ideia, né? Então, vou dar um exemplo assim simples para vocês. Enquanto a gente espera a Beth, deixa eu ver se ela... Não, ainda não entrou. Enquanto a gente espera, vou dar um exemplo simples para vocês. Então, eu atendo muitas pessoas que às vezes que me falam que queriam ir para rede social, fazer o seu marketing, divulgar o seu trabalho nas redes sociais. E aí, só que ela fala que ela tem uma dificuldade, ela não tem coragem, enfim. Essa mais ou menos é a queixa, né? Seria o que ela percebe que está acontecendo. Ela está, digamos assim, evitando se expor. E aí, mesmo que ela tente fazer, o que acontece? Ela vai se criticar, ela vai ficar muito exigente, ela vai às vezes falar que fez um vídeo, e aí quando ela vai olhar para o vídeo, ela vai botar 1000 defeitos, ela vai ser super crítica e exigente. Então, se ela faz, ela mesma vai se criticar, ou ela pode não fazer como uma tentativa, digamos assim, de autossabotagem, né? Ela pode não fazer. Mas aí, quando a gente vai verificar a crença profunda que tem lá, qual é? O que vocês acham aí que pode ser a crença profunda? A Beth entrou e já... Tá. Então, nesse caso desse exemplo, né, que eu já estou encurtando para vocês só terem uma ideia de como funciona. Hello! Oi! Finalmente! Ei, finalmente! Eu estava tentando. Que bom, agora conseguiu. Sempre uma Eu estava surpresa, né? Eu estava aqui, Beth, só dando uma noção, né, de como para as pessoas que a ideia desse nosso bate-papo é clarear o que são crenças, o que são crenças limitantes, o que são crenças profundas. Aí eu estava dando aqui um exemplo, que aí depois, né, você continua, mas eu atendo muita gente que vem hoje em dia com essa queixa de que não consegue ir para as redes sociais, tem vergonha de fazer live, de divulgar o trabalho, recebo muita gente. E aí a gente fala, né, que ela ou ela vai fazer e vai ser muito crítica consigo mesma, muito exigente, vai falar que ficou horrível o vídeo, enfim, ou ela não vai fazer. São as duas possibilidades, né? Ela vai É. evitar.
Mas que no fundo, quando a gente vai investigar, às vezes tem uma crença lá profunda de que ela não se sente capaz, né? De incapacidade. Sim, Então sim, a ideia é essa, a gente mostrar para as pessoas aqui os níveis de crença e como que isso sim. pode influenciar a gente, né? Eu acho que é uma confusão. Oi, pessoal. Eu acho que isso é uma confusão interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam o que são crenças. O que são crenças? Todas as crenças são boas crenças ou todas as crenças são má crenças, crenças que a gente não deve ter. E eu acho que a terminologia de crenças limitantes tem sido usado tanto que talvez isso tenha confundido as pessoas de uma maneira ou outra, não é? E aí a gente conversando, eu achei que seria super interessante esclarecer qual é a diferença entre uma e outra, porque a última coisa que eu quero é que as pessoas pensem que crenças são sempre nocivas, né? Então, né, esclarecer o que acontece, né? Porque todos nós viemos esse mundo já com crenças, né? Lembra que até 3 meses antes do nosso nascimento, nós já começamos a absorver as frequências da mãe. E essas frequências são as coisas que a mãe acredita, né? São as crenças da mãe. Né? Coisas simples como o parto, né? Será que o parto vai ser fácil? Será que o parto vai ser difícil? Será que é dolorido? Será que não é dolorido? E essa caixa de informações chegam até 3 meses antes, né? Foram as crenças da família, né? Então, volta um instantinho à ideia do Psyche. O Psyche é sobre percepções, certo? Nossa mente subconsciente cria percepções do mundo, dos eventos, das coisas que acontecem, através das crenças dessa família, por exemplo, certo? Então, crenças sobre prosperidade, crenças sobre espiritualidade, relacionamentos, etc, etc. Na verdade, existem muitas crenças que a gente aprende como criança, né? Que são ótimas crenças. Por exemplo, crenças sobre a honestidade, né? Que honestidade é uma coisa boa, que todos nós devemos seguir essa honestidade, a caridade, a conexão com os outros. Então, são ensinamentos que a gente não só aprende pelo que nossa família fala conosco, mas pelo que a gente observa, certo? Então, são crenças que são positivas, coisas que vão nos apoiar a ter uma vida mais fácil, uma vida mais abundante, etc, etc. Então, essas crenças são boas crenças, certo? Aí, por exemplo, vou falar de uma coisa mais interessante. A pessoa, você oferece numa refeição beterraba. Aí a pessoa diz assim: ai, eu detesto beterraba. Aí você pergunta: você já comeu beterraba? E a pessoa diz assim: não. Aí você, a pergunta óbvia seria: então, como é que você sabe que você desgosta da beterraba? Aí você vai descobrir que, quando criança, a família não comia beterraba. Ou seja, nós pegamos os hábitos da nossa família, né? Por exemplo, tem muitas famílias que nunca comeram legumes. Legumes não eram oferecidos. E hoje, como adulta, eu digo, eu detesto legumes. Embora eu nunca tenha provado uma couve de Bruxelas, uma beterraba, coisas, um brócolis, né?
coisas mais interessantes, porque se a mãe e o pai desgostavam disso e não era oferecido, eu vou continuar ou achando que eu desgosto, certo? Uma outra coisa interessante, isso é uma história verdadeira, né? Uma grande amiga minha sempre dizia, eu sou alérgica a nós, né? A amêndoas, etc, etc. E eu dizia, mas por que você é alérgico? Como é que você sabe que você tem uma reação alérgica? Porque muitas pessoas têm uma reação física, né? Ela disse, não. Eu, quando estava grávida da minha filha, eu estava visitando o Havaí e eu sentei, eu estava bem grávida e comi uma lata inteira de macadâmia. Aí comecei a passar mal. Aí passei mal, vomitei a noite inteira. Aí resolvi que eu era alérgica à macadâmia. Não só a macadâmia, mas todas as palavras em inglês que terminam com a palavra nut, N-U-T, certo? Que é walnut, etc, etc. Eu sou alérgica. E aí, obviamente, eu ofereci para fazer um Psyche, né? E na frase do Psyche é que se realmente a pessoa é alérgica a isso, né? E, obviamente, a pessoa vai estar fraca. Aí você descobre que e ela a vida inteira carregou essa crença de que ela não podia comer essas coisas. E que, na verdade, era fruto de um exagero, né? Foi um exagero que o organismo dela Eu grávida de reagiu. 9 meses, se eu comia uma lata de 1 quilo de macadâmia, eu também ia passar mal, certo? Com Mas hoje certeza. é uma mulher inteligente, só que não conecta, né, uma coisa com a outra. E aí eu passo, na verdade, não que não existam pessoas que têm alergia, porém, nem todas as pessoas têm alergia a algo, né? É mais sobre uma crença, nesse caso seria limitante. O que é uma crença limitante? É uma crença que eu tenho em algo que eu acredito que não me faz bem, ou seja, que não me ajuda, que bloqueia a minha vida, que limita a minha vida, certo? Então, essas são, a gente chama de crenças limitantes, porque elas nos limitam de sermos as pessoas e termos o comportamento que seria maravilhoso ter na vida, certo? Então, e essas crenças vêm do subconsciente, por quê? É o subconsciente que cria a percepção disso. Então, na verdade, é algo que é criado através da percepção que é criada através de nossos filtros, certo? Então, se eu tive uma experiência, certo? Que, por exemplo, andar de bicicleta é perigoso. E por que é perigoso? Porque eu estava andando de bicicleta quando eu tinha 6 anos, eu estava aprendendo e eu caí. E eu aprendi que não é seguro andar de bicicleta. Essa seria uma crença limitante, certo? Porque, embora eu deseje andar de bicicleta, eu tenho medo, eu experiencio pânico, eu experiencio medo, certo? Uma coisa mais divertida, eu me lembro quando criança, eu sempre ouvia da minha família e dos outros, né? Que eu não podia comer manga e tomar leite ao mesmo tempo. Na verdade, eu tenho até vergonha de falar, eu passei muito tempo em minha vida com medo mortal de comer manga e tomar leite. Até eu descobri que se eu fosse a uma loja que eu podia comprar uma vitamina, né, para tomar, eles colocavam leite e manga ao mesmo tempo, certo? Aí eu comecei a perguntar, mas peraí, não é um pecado mortal, né? Eu pensava que eu ia morrer se eu tomasse manga, leite e comesse manga, né? Ô, Beth, e esse é um bom exemplo de uma crença que é regional, né? Porque aí nos Estados Unidos, por exemplo, não tem essa crença, né? É uma crença Não, mais que a gente tem, acredito que no Brasil, não sei se na África também tem, né? Mas eu acredito que seja mais daqui, né? exatamente, exatamente. Outra coisa, eu me lembro que a ideia era que a gente não podia comer, ou seja,
ir a um piquenique na praia e ir tomar banho de mar logo depois que você comia. Aí eu me lembro, eu tenho essa foto na minha cabeça, acho que eu vou ter o resto da minha vida, era eu e 4 primos. A gente comia, mas só que não era refeição, feijoada, era ovo cozido, era um sanduichinho, e ficava todo mundo sentado, porque minhas tias e minha mãe iam nos matar se a gente entrasse na água. Ou seja, vocês iam morrer de qualquer jeito, ou da água ou delas, né? Exatamente. Mas eu me lembro, é uma memória tão clara, não é? E que hoje eu penso e rio sobre essa memória, né? Porém, isso passa de família a família, né? Porque são crenças e culturais, como você fala, né? Crenças, um exemplo, né? Que crenças, na verdade, são informações que podem ser familiares, regionais, né? Milhões de religiosas, né? Tem uma série de formas. Sim, senhora. Por exemplo, certas crenças religiosas que é pecado, né? É pecado fazer isso, é pecado. O que quer dizer um pecado, né? É que se eu fizer, algo de mal vai acontecer para mim, certo? É sempre uma superstição de que algo vai acontecer, algo de mal vai acontecer. E aí o nome de ser limitante, novamente, o limita porque o previne de fazer o que você gostaria de fazer livremente, certo? Então, existem certas crenças como a mangue e o leite, que na verdade seriam mais amenas, né? Não quando eu era criança, que para mim eu achava que eu ia morrer, porém eu não queria crescer como adulto e continuar não só eu tendo a mesma crença, como eu passando para minha família, para os meus filhos, certo? E perpetuando a mesma ideia, certo? E aí tem as crenças mais nocivas, né? Mais limitantes. São coisas que acontecem, pensamentos e ideias que te paralisam, fazem você parar de fazer o que você gostaria de fazer. Né? Por exemplo, é interessante, sobre empregos públicos, isso só acontece também, é cultural no Brasil. Tem muitas pessoas que adoram o emprego público, estão se dando bem e querem ficar nesse emprego o resto da vida. E aí está tudo certo. Não é uma coisa limitante, certo? Porém, é limitante quando alguém diz assim para mim: eu não queria ser isso. Porém, meu pai ou minha mãe ou meus pais diziam para mim que para eu poder ter um emprego que é verdadeiro, que eu vou receber até o resto da minha vida. Eu estou com 70 anos, eu me aposento e eu estou ganhando a mesma coisa, embora eu tenha odiado esse emprego durante esses anos todos. Aí se torna limitante, certo? Ou seja, que se não for o emprego público, eu não vou conseguir fazer dinheiro suficiente ou estar no emprego certo, porque não é um emprego público, certo? E aí eu me previno de sonhar em fazer outra coisa na minha vida. Isso pode se tornar muito nocivo, muito negativo para uma pessoa, certo? E o que seria? Pode criar estresse, e este estresse pode ser de tal maneira que a pessoa começa a ficar doente, começa a ter sintomas, certo? Que são causados por esse estresse. Então, isso seria uma crença limitante, né? E eu sempre digo às pessoas, o que te limita mais na sua vida? Qual é a sua ideia do que acontece contigo que te limita mais? É sobre um relacionamento, ou seja, por exemplo, uma crença de que eu não posso ficar solteira, que uma mulher
solteira, não é porque não consegue ter um namorado, porque não consegue prender um homem. Eu ouço isso 500 mil vezes. Não consegui prendê-lo. Eu me digo, como prendê-lo? Não consegui continuar nesse relacionamento, né? E aí eu me acho menos, de que eu não sou suficiente, certo? E que, obviamente, isso é uma coisa séria para uma pessoa se achar que não é suficiente, certo? Que não é boa o suficiente, ou que não tem o que é necessário para prender um marido. Certo? Beth, essa crença de não suficiência é muito forte também. Eu recebo muitas pessoas aqui e as mulheres, às vezes, não só nessa questão do relacionamento, mas às vezes na questão de que elas acreditam que elas têm que fazer muito além do necessário para que elas sejam suficiente, né? É como se tivesse uma cobrança irreal, além de que é como se elas tivessem que fazer muito, muito, muito em qualquer âmbito da tua vida. Aí são as mulheres que estão às vezes no burnout, porque lá no fundo elas têm essa crença de que não é suficiente. Sim. E isso é bem comum, né? É bem comum. Ela não é suficiente, ela não merece por exemplo, um parceiro melhor. Ela não merece uma pessoa diferente que fariam coisas diferentes, certo? Por exemplo, pessoas que estão num relacionamento mais abusivo, né? E continuam. Essa é a pergunta eterna. Você sabe que está num relacionamento abusivo, às vezes, muitas vezes até físico, e os outros perguntam por que você não saiu desse casamento antes? Por que você continua no mesmo lugar, certo? Aí é que você começa a ouvir as crenças, né? Porque eu não sou mulher suficiente, eu não sou boa o suficiente, etc, etc. Sozinha não consigo, né? Sozinha, Sozinha não vale é nada. famoso. Sozinha eu não consigo, né? Eu preciso, eu não tenho educação suficiente para ter um trabalho que me sustente, certo? Essa é a famosa. Eu vou continuar porque eu tenho eu acho que eu tenho o apoio financeiro, né? E aí eu continuo nesse relacionamento abusivo para o resto da minha vida, né? E para muitas mulheres elas acabam numa situação bem perigosa, né? De até serem mortas, e a gente sabe que isso acontece, né? E não é só mulheres, são homens também. Eu não quero só dizer que são mulheres que passam sobre isso, né? Ou crenças limitantes de que eu não sou magra o suficiente. E geralmente o que eu ouço é: eu não consigo perder o peso. Não consigo, né? E a gente sempre fala no Psyche, se você acha que pode, se você acha que não pode, você está certo, né? Mas eu ouço isso demais. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer esse vídeo. Eu não consigo me mostrar no Instagram. Eu não consigo fazer essas coisas. E eu não mereço fazer essas coisas. Certo? E quem sou eu para pensar que eu posso? Né? E, gente, isso eu ouço frequentemente de pessoas que são inteligentes, que são capazes. Nossa! Então, o que é uma crença limitante? É tudo aquilo que te previne em ser a pessoa mais especial, mais bonita, mais gostosa do mundo, mais capaz. A ser capaz é um sentimento super importante. Então, tudo aquilo que você carrega com você, que te diz diferente daquilo que você gostaria de ser,
é uma crença limitante, certo? Então, gostaria dessa definição ser bem... de vocês verem a diferença entre uma coisa e outra. Ou seja, ter uma crença não é uma coisa ruim. Pode ser valiosa. Eu tenho crenças super valiosas que eu uso o resto da minha vida e tentei ensinar a minha filha, né? Que são coisas que eu acho que ela vai usar o resto da vida dela e pode também modificar, certo? Quer dizer que não é só o que eu acho, não é só a minha opinião, né? Mas isso é uma coisa muito delicada, porque o que vem desde lá de trás não só são opiniões. Não é que mãe e pai tinham opiniões. É que eles mesmos tinham crenças. Crenças Que também receberam, né? né? Aham, aham. E olha só, pergunta, essas crenças desaparecem quase que automaticamente? Eu uso o Psyche como um processo para transformar essas crenças na mente subconsciente, certo? Que é onde elas residem. Que a sua mente subconsciente é que nem uma esponja, né? Ela capta tudo isso e, na verdade, ela lê tudo isso como se tivesse acontecido 5 segundos atrás, embora tenha sido anos atrás, né? Então, a mente subconsciente quer ser leal a você e continua acreditando nisso até você transformar essa crença ou crenças, certo? E sobre essas informações, né, Beth? Às vezes, os nossos pais, o contexto dele, aquela informação tinha sentido. Mas uma geração depois, os recursos são diferentes, as possibilidades são muito melhores, né? Então, hoje, aquela crença lá atrás não tinha mais sentido, hoje, e aí eu vou transformá-la. Essa é a ideia, né? Exato. Que a gente hoje tem ferramentas maravilhosas de transformação e o Psyche é a melhor delas, né? Vou, obviamente, puxar a sardinha para o nosso lado, que é o Psyche. Mas é interessante porque começa comigo, né? Eu tenho que realizar ou pensar e acreditar de que isso está me atrapalhando, né? Está no meio do meu caminho. E a pergunta famosa do Psyche é: como você gostaria que fosse, que é diferente disso, né? Do que você aprendeu quando era criança, certo? Como você gostaria que fosse? É a grande pergunta. Porque aí te coloca em pensar no que é mais construtivo e mais positivo, certo? Que é diferente do que está limitando, né? Certo? O que está Sim. no Tem seu uma. caminho? Isso, tem o Raul colocou aqui, ó. Com o Psyche, a crença limitante com o Psyche, as crenças limitantes desaparecem quase que automaticamente. E algum tempo depois, existe possibilidade dessas crenças limitantes retornarem? Como funciona esse processo? Tem. Muito Então, bom. nós iniciamos, por exemplo, vamos identificar uma crença limitante com alguém. E aí fazemos o teste muscular, se necessário, fazemos o equilíbrio. E quando nós repetimos a crença, agora está forte, quer dizer que o subconsciente aceitou e processou, certo? Só que, obviamente, a gente está sendo exposto a várias coisas, né? E às vezes, consistentemente, por exemplo, eu trabalho essa crença, mas eu volto à minha família que continua perpetuando a mesma crença, certo? Existe a grande possibilidade de eu voltar. Só que o saque é que nem uma cebola, né? Ela tem várias camadas. Então, com insistência e talvez com mais equilíbrios e mais transformações, vai existir um momento em que esse processo se resolve, ok? E aí as crenças não retornam. Essas crenças que a gente trabalhou, certo? Mas podem existir outras crenças, ok?
Então, no processo de Psyche, quanto mais a gente trabalha, mais crença a gente descobre que era uma linkada na outra, certo? E se esse é o caso, a gente tem que trabalhar todas essas crenças, certo? Faz sentido, Raul? Não é a ideia, né, de que um equilíbrio só vai fazer o processo se transformar. Sempre existe a possibilidade de que pode, porém, geralmente precisamos de equilibrar várias crenças para poder trabalhar o processo inteiro. Sim. A gente poderia dar o exemplo, né? Por exemplo, de uma pessoa, essa pessoa que não quer se expor numa rede social, ela vai ter que trabalhar, às vezes, essa questão de ela se colocar, ela vai ter que diminuir a crítica dela, ela vai ter que se permitir errar. Tem uma série de coisas ali que sustentam aquilo, né? Que são, digamos assim, desdobramentos daquela crença profunda e que você vai ter que olhar para todas elas. Sim, sim. E que é maravilhoso fazer isso. Que é o que eu gosto nas sessões de Psyche, que a gente trabalha várias coisas, né? E pensando no que você está falando, por exemplo, existe ainda uma crença de que mulher não se mostra, ou seja, ela não se expõe porque não é feminino você se expor, ou seja, falar em público, ok? Em que ou estar embaixo de uma lente, né? Que as pessoas vão te julgar, etc, etc. Essa é uma crença bem famosa, né? Aí quando chega no momento em que eu posso me apresentar no Instagram, como é que eu vou fazer isso, né? Porque, de um lado, eu quero... E essa é outra coisa, né? Eu quero honrar os meus pais em honrando essa crença, que embora eu acredite que seja limitante, mas eu não quero ser desleal à família. Okay? Lealdade e pertencimento é o outro Aham. lugar que a gente fica muito preso também, né? Aham. Sim. E aí é que as coisas... No final do dia, a gente, em sessões de Psyche, nós temos a oportunidade de trabalhar tudo isso. Porque a gente começa a descobrir o que mais, né? O que mais? O que mais você necessita nesse momento, certo? É verdade. E as outras situações vão surgindo, a vida vai caminhando e aí outras coisas a gente vai percebendo também outras situações que vão chegando, né? Então é um processo de autoconhecimento e transformação muito bonito também, né? Um fenômeno interessante é que uma vez que você começa a praticar o Psyche, tendo suas sessões de Psyche, e você começa a desvendar tudo isso, e você começa a ver o sucesso do processo, você quer trabalhar mais ainda. Ou seja, você consegue discutir outras coisas. E aí a gente descobre que o cestinho estava cheio, né? Mas isso é que é divertido, porque você tem a oportunidade de trabalhar várias coisas, né? E eu acho isso fabuloso, né? Como vocês estão notando, eu adoro fazer o Psyche, né? É muito bom. E a coisa mais importante de todas é que você não só tem a oportunidade, existem vários facilitadores de Psyche no Brasil. Nós, em novembro, vamos fazer 17 anos que a gente está no Brasil. Então, são vários facilitadores. Então, nós podemos fazer sessões, certo? Mas também você pode fazer os cursos, certo? Os módulos, nós temos os módulos básico, avançado, maestria e a integração divina. Nós vamos agora, em novembro, começar. Aliás, a gente vai para Portugal primeiro, depois nós vamos para São Roque. Não, depois é Rio. Início de novembro, 8, 9 e 10 de novembro é Rio. E
15 a 28 de novembro é São Roque. Sim. Então venham, aproveitem. Você não só vai aprender como fazer saque com outras pessoas, mas você vai aprender a fazer saque com você mesmo ou mesma, e assim aprender como, eu digo, cure o curandeiro, né? O processo é lindo, maravilhoso. Eu estou vendo a maioria das pessoas que estão no Instagram agora são pessoas que já fizeram o Psyche, adoram, continuam fazendo, fazem profissionalmente. Porém, o curso é para todas as pessoas. Então, são coisas que eu gostaria que vocês experimentassem, né? E é divertido, né? Durante, por exemplo, o curso básico, que é o pré-requisito, você aprende não só o que é o Psyche, como funciona, são 2 equilíbrios, você aprende a fazer com você e com os outros. E aí você começa a experimentar as transformações. E muito bom na formação também, gente, é que lá o Psyche tem 8 categorias de transformação, né, que são assuntos. Então, por exemplo, prosperidade, saúde, corpo, relacionamento, dor e perda. Né? Então, no própria formação, você tem aí muitos assuntos internos que a gente já vai sair da formação com as suas crenças, com muitas crenças que às vezes você nem sabia que tinha já resolvidas, e outras coisas que você queira também. Então eu brinco que quem faz a formação de Psyche, você tem as suas crenças varridas de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, de todos os lados, né? A gente sai com... Exatamente. Por exemplo, em relacionamentos, né? A minha visão é de que mesmo que exista um término de um relacionamento, que eu não me sinta devastada pelo que aconteceu. Então, a ideia é de como você se sente perante algo que, obviamente, não seja prazeroso, né? E a verdade é que várias coisas não prazerosas acontecem em nossa vida, certo? Então, é sobre a minha reação e o que é que eu levo em termos de crença sobre o que aconteceu, certo? Então, o que eu estou levando comigo sobre o término, certo? De um relacionamento. E não, por exemplo, carregar uma crença famosa que o homem não presta, né? Então, não tenha confiança, nunca acredite no homem, o homem vai mentir para você, ele vai te machucar, etc, etc, certo? E aí você passa o resto da sua vida acreditando na mesma coisa, embora podia ser diferente para você, né? E eu acho que para todos os seres humanos, o importante é a gente dar oportunidade à vida de acontecer, certo? E que eu tenha a confiança de que, seja o que for que acontecer, eu vou estar ok. Lembra, eu fiz até a live, está tudo certo. Não é? A gente vai passar pelo luto, porém, no final do dia está tudo certo. Que tudo acontece, lembra da filosofia do Psyche? Tudo acontece por uma razão. E uma coisa que eu noto também, Beth, nos parceiros, né, que a gente faz, é que uma vez que vão resolvendo as crenças, é como se a pessoa fosse ficando mais inteira com ela mesma. Exatamente. E reagindo melhor à vida como um todo, né? Essa abertura para a vida que você está falando, porque às vezes a pessoa está presa em tantas crenças que é como se quase se ela não fosse ela direito. E uma vez que aquilo vai limpando, resolvendo, ela vai estando mais inteira para a vida mesmo, até para receber a vida como ela se apresenta. Eu acho isso muito legal também. Sim. E essa é a nossa intenção com o Psyche, né? De que seja o que for na vida, você vai estar sempre ok. Sempre. Isso eu prometo. Só que você tem que experienciar isso, né? Exatamente. E é um processo lindo. Saber que a gente está, na verdade, estamos seguros, né? Estamos seguros. A gente tem até uma declaração de meta que é eu estou segura.
não é? Que seja o que for que acontecer, uma vez resolvido, eu estou segura. Ou seja, isso nunca vai ser para o resto da minha vida, né? Que é esse sentimento que a gente tem, né? Que algo acontece e isso vai acontecer o resto da nossa vida, né? É como se fosse uma condenação eterna, né? Sim. E o pior de tudo é que quem está se condenando sou eu mesma, né? Sou eu que estou com o revólver atrás das minhas costas, certo? Sim, Então é verdade. aprender como nós podemos ser mais gentis e delicados com nós mesmos, né? E praticar isso todo dia da nossa vida, certo? Sim, porque no fundo é isso, né? A nossa relação com a gente mesmo é que vai refletir na relação com o mundo e como o mundo vai tratar a gente, né? Aham. O mundo nos trata da mesma maneira que eu me trato, Isso. não é? Então, Psyche é muito bom, é muito gostoso ver as pessoas trabalhando isso, né? Uhum. É, do se amar, do ser gentil consigo, porque Uhum. no final a gente chega nesses lugares, né? Sim. De eu me amo profundamente, eu me aceito, eu me aprecio. E eu sempre digo, seja sempre o exemplo da sua transformação, certo? Então, pratique, transforme e põe lá fora no mundo. Você vai ficar super surpresa de ver como é que o mundo vai te tratar, né? Certo? Com muito amor, muito respeito, É certo? verdade. É a verdade, não é? Muita Sim. verdade. Então, Muito. espero que vocês agora possam discernir essa confusão entre crenças e crenças limitantes, ok? Que existem crenças maravilhosas e existem crenças não tão maravilhosas, que nos impedem de chegar onde nós queremos chegar na vida. Certo? E que a gente acaba falando mais das limitantes, né, Beth? Porque aquilo que tá bom, a gente segue. Aham. Quando tem uma dificuldade, quando tem um problema, é que faz com que a gente se mova para Sim, buscar uma solução, né? sim, Uma resolução em cima disso. sim. Mas sabe que eu tomei uma decisão que agora no curso básico, quando a gente começa, talvez eu comece falando sobre isso. Que a gente já começa o processo estabelecendo qual é a diferença entre uma e outra, certo? Eu não quero que o Psyche seja famoso só por tratar de crenças limitantes, porque o Psyche é muito mais do que isso. O Psyche é um processo transformador, certo? Então não é só crenças limitantes, ele transforma até em o que você quer na sua vida, que é o mais importante, o que você deseja e como criar isso, certo? Quando existiu um momento em sua vida que você não acreditou que isso era possível, né? Então a ideia de que é possível é super importante. Então vamos começar já fazendo a diferença entre uma coisa e outra, certo? Sim, Beth, é muito importante isso que você está dizendo, até para começar também a se estabelecer uma cultura de que eu não vou esperar eu ter um problema, um desafio para eu ir me cuidar, né? Que a qualquer coisa que eu queira, preventivamente, eu já posso estar Exatamente. também atuando em cima Exatamente. daquilo, né? E te ensina, número um, que é ok querer as coisas, certo? E desejar algo, mas como criar aquilo que é positivo em sua vida. E não só se livrar do que é negativo. Lembra que na filosofia do Psyche diz que se livrar de algo é bem diferente de criar algo positivo. Duas coisas totalmente diferentes. Eu saber o que eu não quero não quer dizer que eu sei o que eu quero, em vez daquilo, certo? E aí dá a oportunidade para as pessoas treinarem isso. O que é que eu quero? Que geralmente eu ouço, como? O que você quer dizer com isso? Eu digo, ué, o que você quer? É que as pessoas
não estão acostumadas com essa linguagem, né? Sim, é verdade. Muito bom isso também, como uma metodologia preventiva de criação de uma boa realidade, ou do efeito lua de mel, né, que o Bruce fala, que é legal pra caramba também. Sabe, eu fico pensando, alguém mencionou como é que as coisas estão no mundo inteiro, né? Vocês tiveram uma situação com o desastre do avião, ou seja, coisas muito desagradáveis e tristes acontecem na nossa vida, em todas as nossas vidas, certo? Então, a ideia é de como fazer este check-in conosco mesmos, que perante ao que está acontecendo, como eu gostaria que o mundo fosse diferente. E que, na verdade, eu vou usar a palavra ouse, desejar coisas positivas na minha vida. Não só na minha vida, como na vida dos outros. Certo? Que é querer algo com desejo é fabuloso. E é nesse querer que eu começo a manifestar tudo aquilo que eu quero. É aprender quais são as leis da manifestação. Porque se eu passo meus dias evitando algo, ou somente pensando no que é negativo, tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas assim, ou seja, que estão sempre reclamando, que as compras estão caras. A gente sabe disso, que eu vou todo dia comprar comida, eu não preciso que alguém diga, porém, toda vez que eu vou, eu abençoo minha comida e digo obrigado pela minha oportunidade de estar comprando e poder comprar o que está sendo oferecido para mim, certo? Então, em vez de pensar no negativo, como é que eu vou para o positivo, certo? Porque é assim que eu começo a criar essa frequência, certo? E como é que a gente aprende isso? Aprende praticando, certo? Então, um plano de ação para todos vocês que estão ouvindo. O que é que você vai praticar começando agora, logo depois da live? O que é que você quer criar na sua vida? Que você está esperando já há bastante tempo, né? Deseje, deseje. Fica com água na boca. É isso, não é? Não tem uma música brasileira que diz você me dá água na boca? De quem que era? Quem cantava essa? Era a Bethânia? Não, Não era a Rita Lee? que Meu ela bem, dizia... você me dá água na boca, não é uma coisa assim? Era ali. Rita Lee. É. Aí começa a cantar isso, ok? Tudo isso, todos vocês me dão água na boca, A certo? vida, né, Beth? É, Viver a vida, acordar de manhã e ter um dia lindo, isso aí é viver com água na boca, né? sim, senhora. Ou seja, desejar é perfeito. Né? Que a manifestação só começa quando eu desejo, ou seja, quando eu desejo, eu estou especificando o que eu quero, não é? Sim, e se a pessoa não consegue desejar, ela tem que olhar para isso, porque provavelmente ela tenha coisas lá no fundo que não permitam que ela Aham. deseje. Ela pode não querer se frustrar, ela pode um monte de coisa, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Então, perguntas. A Dani vai colocar como vocês entrarem em contato comigo, o meu e-mail, Instagram, vocês já sabem, que é aqui no Transforme. A Facebook é Beth Holstein. E aí vamos por aí. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu, Dani. Aliás, a Dani, semana que vem, está aqui nos Estados Unidos, né? Tô indo quinta-feira de manhã.
Feira, aham, é. Agora tá fresquinho, Dani, não tá tanto calor. Mas parece que ali em São Francisco, né, e no Shasta, são dias quentes e de noite são dias fresquinhos, né? Sim, Então, sim. É que a temperatura está variando em todos os lugares, né? Não é só aqui, não. Mas está tudo certo. Não é, ou seja, a temperatura vai estar amena. Não é frio, não. Frio é quando você vier aqui no inverno. eu ainda vou passar um Natal aí, Beth, com Ok. neve, Sim, curtindo a senhora. neve, só Aham. com os olhinhos de fora, Sim. assim, completamente coberta. Eu ainda vou viver essa experiência. Você vai assistir isso, Beth? Vou assim, senhora, e com grande prazer. O Papai Noel só vem se tiver neve. Então, fica esperando. Não é? Mas Sim. vai, ela vem mesmo. Aí a gente vai tirar foto para vocês verem o que está acontecendo. Aí vai desmistificar a sua crença de que é tão frio que você não vai suportar. Você vai viver. Sim, eu vou viver. Isso eu também vou, mas a crença é de que talvez eu sofra um Sim, pouco no frio, né? sim, senhora. Sim, senhora. Então, gente, eu estou vendo, agradeço tanto a vocês, ah, agradeço vocês estarem sempre presentes aqui. Prometo que a gente sempre vai ter algo novo, né? E esses novos vem sempre a conversa entre eu e Dani, né? Ela diz, qual é a sua a próxima live, né? Você já pensou nisso? Já pensou naquilo? E aí começa... Aí eu não consigo dormir porque eu fico pensando o que vai ter. Fico bolando, né? É verdade. Porém, Vamos ver um tema para setembro a gente fazer outra live. sim, vamos sim. Assim que você voltar, entre... Não, você ainda vai para o Peru também, né? Vou, em setembro. É, Aliás, ok. quem quiser, pessoal, setembro, 7 a 14 de setembro, vou estar indo ao Peru com um grupo fazendo uma viagem também iniciática. Ok. Ao Machu Picchu, né? Isso. Aham. Ó, a Sim, senhora. Paula tá falando que quer muito fazer em novembro. Venha, Paula, que vai ser Sim, ótimo. Edna sim. falando que vai ser um exemplo. Tô vendo, Cláudia tô falando que vendo. Beth e Dani são Sim. fantásticas. Muito bom. Então, olha só, pessoal, mais uma vez eu vou explicar, ok? Durante esses anos, o material do Psyche também evoluiu, ok? Então, pessoas que fizeram o curso básico, vou dizer antes de 2018, 19, ok? E as pessoas que tinham as páginas coloridas, ok? As coisas se modificaram um pouco. Por exemplo, a gente não tem mais o VAC para o futuro. E embora vários de vocês adoravam o VAC, hoje a gente não ensina mais. Porém, se vocês quiserem continuar fazendo, está tudo certo, sem problema nenhum. Porém, não é algo que a gente ensina mais ou usa mais. Então, as apostilas atuais estão um pouco diferentes. Por exemplo, a adição de anexos, como o TPS, transformar a percepção de uma situação ou de uma doença, etc, etc. Então, são páginas agora separadas em anexos. Muitas pessoas que querem o pacote novo, vocês vão ter que comprar o pacote novo. Lembra que eu não tenho um pacote para dar para vocês, eu teria que comprar para dar para vocês, ok? Então a gente tem que vender esses pacotes. Porém, se você repetir o curso básico, ele é grátis agora para repetir, para refazer o básico. A única coisa que você pode fazer é comprar a nova apostila para continuar seguindo. Se não quiser, não é obrigatório, não, gente. Ok? Só quero avisar que não é uma coisa obrigatória para vocês. Porém, eu acho que é legal a gente estar sempre evoluindo com o processo, né? Já o curso avançado não é tão diferente quanto o básico, ok?
E a maestria é um pouco diferente do que era o antigo Pro, ok? No curso avançado e no curso Pro, eles não são grátis, mas vocês pagam muito menos do que vocês pagariam se tivesse que fazer um novo curso, ok? Então, isso também é oferecido, ok? Eu gostaria de animar vocês todos a fazerem a maestria. Quem está se propondo a realmente ser a... Alguém falou que cortou? Você está me ouvindo? Não, a Lisiane está dizendo que de 2019 deve fazer de novo. É opcional, Lisiane, né? Você pode reciclar e para refazer o básico é o que a Beth está falando, é gratuito para quem quiser refazer. Todo mundo convidado. Só que você vai ter que trazer a sua apostila antiga. Agora, se você refazer o básico, você vai ter que comprar ainda uma nova apostila, ok? De 18 e 19 ainda não está tão diferente, porém, existiu, por exemplo, a adição de ganhos secundários. Agora é uma página inteira sobre ganhos secundários. Então, eu acho que quem realmente facilita o Saikei é uma coisa interessante. Eu compraria uma nova apostila. Eu refaria o curso grátis, o básico, né? Porém, eu compraria uma nova apostila, ok? Isso é a sua discrição, vocês que sabem. Juliana falou que está ficando mudo. Você está sentindo isso? Está todo mundo ficando mudo, gente? Então, para mim aqui Alguém tá responde. normal. Para mim não caiu nem nada, tá normal. Ok, ok. Então talvez seja a internet das outras pessoas. Porém, novamente, gostaria que vocês ficassem animadas a fazer o curso da maestria, se você está se propondo a realmente facilitar, ok? Que isso vai te ajudar muito, inclusive fazer o trabalho online, etc, etc, ok? Que é aprender a fazer a substituição, ok? Então, são coisas importantes. Dani e eu, se vocês tiverem mais dúvidas, é só perguntar, ok? E para quem vai fazer agora também, né, Beth? A gente tem uma comunidade de facilitadores com várias aulas gravadas pela Beth que você pode assistir depois. Tem todo um suporte que a gente dá aos Sim. facilitadores. Tem sempre encontros, a gente faz encontros no Zoom para todo mundo, né? Para quem fez só o básico, para quem já, a gente vai falar do assunto do avançado ou do avançado e maestria. Então, não é uma formação que você faz e Não, fica cada um por si. A bem gente está diferente sempre. do jeito que era. Hoje, agora, com a ajuda da Dani, né, a técnica, a gente tem feito bastante, né? Eu aprendi outras coisas, então o apoio está sempre aqui, ok? E Exatamente. nesses grupos do WhatsApp, se você tiver dúvidas depois do curso, é só perguntar. Então, as coisas estão bem diferentes para vocês se sentirem parte do processo, E ok? quem fez antes dessa época, né, igual a Lisiane falou que fez em 2019, se você não tiver nos grupos, faz contato com a gente, porque se você é um facilitador de Saikei, você pode fazer parte da comunidade. Certo. Outra coisa importante é, se vocês têm a intenção de fazer os cursos, principalmente a maestria, por favor, avisem a Dani. Não deixa até o final, porque existem o material, tem muito material para a gente poder copiar para vocês, e é um grande trabalho. Como a Dani agora vai estar viajando em vários lugares, por favor, avisem a ela a sua intenção de fazer os cursos, ok? Pelo menos diga a ela que eu quero fazer a maestria, etc, etc, etc. Então, novamente, básico 3 dias, avançado 4 dias, e a maestria são mais 4 dias, e a gente vai acabar tendo a integração divina dessa vez. São mais 3 dias, ok? Falei tudo que eu Exatamente. tinha que falar? Perfeito, muito bem. Tá todo mundo aqui já com todas as informações. Qualquer coisa vocês chamam a gente ou pelo WhatsApp que tem lá nos links na bio, ou aqui no direct também. Aí a gente pega seu WhatsApp e fala por lá.
tem também a Beth, então tem a formação que vai acontecer aqui no Brasil agora em novembro. Querendo atendimento com a Beth também faz atendimento Eu faço online, atendimento, sessões de nossa. Psyche. Eu também faço sessões de Psyche presenciais aqui no Rio Aham. ou online. Temos também o mapa de facilitadores que está saindo lá no portal da Aroma de Flor com os facilitadores de Psyche. Então, a gente está ajudando a fazer uma coisa mais organizada para as pessoas acessarem, porque as queixas que a gente tem no Brasil era sempre, eu não sabia que tinha Psyche Aham. aqui. Sim. Agora vocês estão tendo os lugares aonde É, encontrar tudo que precisa. sim. E outra coisa, gente, né? Quando vocês fazem uma live no Instagram ou no Facebook, ou um comentário, diga que parte do seu processo é o Psyche. Não só diga, eu trabalho em transformar as coisas, ok? Diga o que você usa para transformar. Mesmo que você faça constelação, qualquer outra coisa. Lembra que o Psyche é super amigável com isso tudo. Porém, falem a palavra Psyche, que as pessoas não conhecem e não têm a ideia. Mesmo que você explique rapidinho, certo? É um processo de transformar crenças limitantes na mente subconsciente em crenças que te apoiam. Só isso vale, ok? Mas, por favor, mencione que as pessoas não sabem, né? E aí vem o comentário que eu nunca ouvi do Psyche, ok? Muito bem. Então, pessoal, Essa, muito Sabrina. obrigada pela presença. Beth também, mais uma vez, muito obrigada por esse delicioso bate-papo. Muito obrigada. Obrigada pela tua ajuda. E se você puder e quiser, me chama no WhatsApp. Não precisa ser Tá, aqui, não, tá? tá Ok? bom. Um beijo no coração de todos vocês. Ok? Tchau, Tchau! pessoal. Beijo.